Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma história do canal Flutue. A partir desse momento, estarei ajudando você a dormir calmamente enquanto escuta a narração de histórias. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever no canal. A cada semana estarei trazendo novos contos de Sherazade e de outros contos apaixonantes de vários países. Acionando o sininho, você receberá notificações quando as histórias estiverem disponíveis no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, seus comentários e suas sugestões. Ficarei feliz em lhe responder. Agora se ajeite em sua cama da forma mais confortável e escute essa história. Sherazade, com sua astúcia, sempre emenda uma história na outra para atiçar a curiosidade do sultão e assim permanecer mais um dia viva. Depois da história do gênio com o pescador, Sherazade se volta para a cozinha, onde grande confusão se dá quando a cozinheira coloca os peixes na panela. A cozinheira, depois de limpar os peixes, colocou-os em uma panela com um pouco de óleo para fritar. Quando ela achou que eles estavam cozidos o suficiente de um lado, ela os virou do outro. Mas mal tinha feito, as paredes da cozinha se abriram e saiu uma jovem e bela donzela. Ela estava vestida com um vestido egípcio de cetim florido e usava brincos, um colar de pérolas brancas e pulseiras de ouro cravejadas de rubis, e segurava uma varinha de murta na mão. Ela foi até a panela, para grande espanto do cozinheiro, que ficou imóvel ao vê-la. Ela bateu em um dos peixes com sua vara. "Peixe, peixe", disse ela, "você está cumprindo seu dever?" O peixe não respondeu nada. Então ela repetiu sua pergunta, ao que todos levantaram a cabeça e responderam muito distintamente: "Sim, sim, se você contar, nós contamos. Se você paga suas dívidas, nós pagamos as nossas. Se você voar, nós conquistamos e estamos contentes." Quando eles falaram, a garota virou a panela e entrou na abertura na parede, que imediatamente se fechou e ficou igual a antes. Quando a cozinheira se recuperou do susto, ela ergueu os peixes que havia caído nas cinzas, mas os encontrou pretos como cinzas e impróprios para servir ao sultão. Ela começou a chorar. "Ai, que devo dizer ao sultão? Ele vai ficar tão bravo comigo e eu sei que ele não vai acreditar em mim." Enquanto ela chorava, o grão-vizir entrou. Ela contou tudo o que havia acontecido e ele ficou muito surpreso. Chamou imediatamente o pescador e quando ele chegou disse-lhe: "Pescador, traga-me mais 4 peixes como você já trouxe, pois aconteceu um acidente com eles, para que não possam ser servidos ao sultão." O pescador não disse o que o gênio lhe dissera, mas se desculpou por não trazê-los naquele dia por causa da extensão do caminho, e prometeu trazê-los no dia seguinte. De noite ele foi ao lago, lançou suas redes e ao puxá-las encontrou 4 peixes, que eram como os outros, cada um de uma cor diferente. Ele então os levou para a cozinha e se trancou com a cozinheira, que começou a cozinhá-los como fizera com os outros 4 no dia anterior. Quando ela estava prestes a virá-los do outro lado, a parede se abriu, a donzela apareceu, dirigiu as mesmas palavras ao peixe, recebeu a mesma resposta e depois virou a panela e desapareceu. O grão-vizir encheu-se de espanto. "Vou contar ao sultão tudo o que aconteceu", disse ele, e ele assim o fez. O sultão ficou muito surpreso e desejou ver essa maravilha por si mesmo. Então mandou chamar o pescador e pediu-lhe que arranjasse mais 4 peixes. O pescador pediu 3 dias, que foram concedidos, e então lançou suas redes no lago e novamente pegou 4 peixes de cores diferentes.
O sultão ficou encantado ao ver o que ele havia conseguido e deu-lhe novamente 400 moedas de ouro. Assim que o sultão pegou o peixe, ele os levou para seu quarto com tudo o que era necessário para cozinhá-los. Então ele se trancou com o grão-vizir, que começou a preparar os peixes. Quando terminaram de um lado, ele os virou de outro. Então a parede da sala se abriu. Em vez da donzela, saiu um escravo. Ele era extremamente alto e carregava uma grande vara verde com a qual tocava o peixe, dizendo com uma voz terrível: "Peixe, peixe, você está cumprindo seu dever?" A essas palavras os peixes se levantaram e responderam: "Sim, sim, se você contar, nós contamos. Se você paga suas dívidas, nós pagamos as nossas. Se você voar, nós conquistamos e ficamos contentes." O escravo virou a panela no meio da sala e os peixes viraram cinza. Então ele deu um passo orgulhoso de volta para a parede, que se fechou em volta dele. Depois de ter visto isto, disse o sultão: "Não posso descansar. Esses peixes significam algum mistério que devo esclarecer." Ele mandou chamar o pescador. "Pescador", disse ele, "o peixe que você nos trouxe me causou certa ansiedade. De onde você os tirou?" "Senhor", ele respondeu, "eu os peguei de um lago que fica no meio de 4 colinas além das montanhas." "Você conhece este lago?" perguntou o sultão ao grão-vizir. "Não, embora eu tenha caçado muitas vezes ao redor daquela montanha, nunca ouvi falar disso", disse o vizir. Como o pescador disse que eram apenas 3 horas de viagem, o sultão ordenou que toda a sua corte montasse e fosse até lá, e o pescador os conduziu. Subiram a montanha, então, do outro lado viram um lago como o pescador havia descrito. A água estava tão clara que eles podiam ver os 4 tipos de peixe nadando nela. Eles olharam para eles por algum tempo. Então o sultão ordenou que eles montassem um acampamento na beira d'água. Quando chegou a noite, o sultão chamou seu vizir e disse-lhe: "Resolvi esclarecer este mistério. Vou sair sozinho e você fica aqui na minha tenda. E quando meus ministros vierem amanhã, diga que não estou bem e não posso vê-los. Faça isso todos os dias até eu voltar." O grão-vizir tentou persuadir o sultão a não ir, mas em vão. O sultão tirou o manto oficial e colocou a espada, e quando viu que tudo estava calmo no acampamento, partiu sozinho. Ele subiu uma das colinas e depois atravessou a grande planície, até que, assim que o sol nasceu, avistou bem à sua frente um grande edifício. Quando se aproximou, viu que era um esplêndido palácio de belo mármore preto polido, coberto de aço liso como um espelho. Ele foi até o portão, que estava meio aberto, e entrou, pois ninguém veio quando ele bateu. Ele passou por um pátio magnífico, ainda não viu ninguém, embora tenha chamado em voz alta várias vezes. Ele entrou em grandes salões onde os tapetes eram de seda, os salões e sofás cobertos com tapeçarias de Meca e as cortinas do mais belo tecido indiano de ouro e prata. Então ele se viu em uma sala esplêndida, com uma fonte sustentada por leões dourados. A água saía da boca dos leões e se transformava em diamante e pérolas. O palácio era cercado em 3 lados por magníficos jardins. Os pássaros cantavam nas árvores, que eram cobertas com redes para mantê-los sempre ali. Ainda assim, o sultão não viu ninguém, até que viu um grito lamentoso e uma voz que disse: "Oh, se eu pudesse morrer, pois estou muito infeliz para desejar viver mais." O sultão olhou em volta para descobrir quem lamentava, e finalmente viu um belo jovem ricamente vestido que estava sentado em um trono ligeiramente levantado do chão. Seu rosto estava muito triste. O sultão se aproximou dele e fez uma reverência. O jovem inclinou a cabeça muito para baixo, mas não se levantou.
Senhor, disse ele ao sultão, não posso me levantar e fazer-lhe a reverência, que tenho certeza que deve ser prestada a você. Senhor, respondeu então o sultão, estou certo de que você tem uma boa razão para fazê-lo, e tendo ouvido seu grito de angústia, vim oferecer-lhe a minha ajuda. De quem é este palácio e por que está tão vazio? Em vez de responder, o jovem levantou o manto e mostrou ao sultão que da cintura para baixo era um bloco de mármore preto. O sultão ficou horrorizado e implorou ao jovem que lhe contasse sua história. De boa vontade contarei minha triste história, disse o jovem. Meu pai era o rei deste país, as Ilhas Negras, assim chamada pelas 4 pequenas montanhas que já foram ilhas, enquanto a capital era o lugar onde agora está o Grande Lago. Minha história vai contar como essas mudanças aconteceram. Meu pai morreu quando ele tinha 66 anos e eu o sucedi. Casei-me com minha prima, quem amava com ternura e achava que ela também me amava. Mas uma tarde, quando eu estava meio adormecido e sendo abanado por 2 de suas criadas, ouvi uma dizer à outra: que pena que Nossa Senhora não ama mais este senhor. Acredito que ela gostaria de matá-lo se pudesse. Logo descobri, observando, que elas estavam certas. E quando feri mortalmente um escravo favorito dela por um grande crime, ela implorou para que eu construísse um palácio no jardim, onde ela ficou e chorou, lamentando por 2 anos. Por fim implorei para que ela parasse de sofrer por ele, pois embora ele não pudesse falar ou se mover por seus encantamentos, ela o manteve vivo. Ela se virou para mim com raiva e disse sobre mim algumas palavras mágicas, e eu instantaneamente me tornei como você me vê agora, metade homem e metade mármore. Então essa feiticeira perversa transformou a capital, que era uma cidade muito populosa e próspera, no lago e na planície desértica que você viu. Os peixes de 4 cores que estão nele são as diferentes raças que viviam na cidade. As 4 colinas são as 4 ilhas que dão o nome ao meu reino. Tudo isso a feiticeira me disse para aumentar meus problemas. Isso não é tudo. Todos os dias ela vem e me bate com um chicote de couro de búfalo. Quando o jovem rei terminou sua triste história, ele começou a chorar mais uma vez, e o sultão ficou muito emocionado. Diga-me, gritou ele, onde está esta mulher má, e onde está o miserável objeto de sua afeição, que ela apenas consegue manter vivo? Onde ela mora eu não sei, respondeu o infeliz príncipe, mas ela vai todos os dias ao nascer do sol para ver se o escravo ainda pode falar com ela depois de ter me espancado. Infeliz rei, disse o sultão, farei o que puder para vingar você. Então ele consultou o jovem rei sobre a melhor maneira de fazer isso acontecer, e eles concordaram que seu plano deveria ser colocado em prática no dia seguinte. O sultão então descansou e o jovem rei se entregou às felizes esperanças de libertação. No dia seguinte, o sultão se levantou e foi ao palácio no jardim. Ele pegou sua espada e destruiu a pouca vida que restava nele, e então jogou o corpo em um poço. Deitou-se então no sofá onde estivera o escravo e esperou a feiticeira. Ela foi primeiro ao jovem, a quem bateu com 100 golpes. Então ela chegou ao quarto, onde ela achava que seu escravo ferido estava, mas onde o sultão realmente estava. Ela se aproximou do seu sofá e disse: Você está melhor hoje, meu querido escravo? Fale apenas uma palavra para mim. Como posso ser melhor? Respondeu o sultão, imitando a linguagem dos etíopes. Se não consigo dormir por causa dos gritos e gemidos do seu marido? Que alegria ouvir você falar, respondeu a rainha. Você deseja que ele recupere sua forma adequada? Sim, disse o sultão. Apresse-se em libertá-lo, para que eu não ouça mais seus clamores.
A rainha imediatamente saiu e pegou um copo de água e disse sobre ele algumas palavras que o fizeram ferver como se estivesse no fogo. Então ela jogou sobre o príncipe, que imediatamente recuperou a sua própria forma. Ele estava cheio de alegria, mas a feiticeira disse: "Afaste-se deste lugar e nunca mais volte, para que eu não o mate." Então ele se escondeu para ver o fim do plano do sultão. A feiticeira voltou ao Palácio das Lágrimas e disse: "Agora fiz o que você desejou." "O que você fez?" disse o sultão. "Não é o suficiente para me curar. Todos os dias à meia-noite, todas as pessoas que você transformou em peixe levantam a cabeça para fora do lago e clamam por vingança. Vá rapidamente e dê-lhes a forma adequada." A feiticeira saiu apressada e disse algumas palavras sobre o lago. Os peixes tornaram-se então homens, mulheres e crianças, e as casas e lojas voltaram a encher-se. A comitiva do sultão, que havia acampado à beira do lago, não ficou nem um pouco surpreso ao se ver no meio de uma grande e bela cidade. Assim que o desencantou, a rainha voltou ao palácio. "Você está muito bem agora?" ela disse. "Aproxime-se", disse o sultão, "mais perto ainda." Ela obedeceu. Então ele se levantou e, com um golpe de sua espada, ele a cortou em dois. Então ele foi ao encontro do príncipe. "Alegra-te", disse ele, "seu inimigo cruel está morto." O príncipe agradeceu várias vezes. "E agora", disse o sultão, "vou voltar para minha capital, que fico feliz em descobrir que está tão perto da sua." "Tão perto da minha", disse o rei das Ilhas Negras. "Você sabe que é uma jornada de 1 ano inteiro para partir daqui? Você vem aqui em poucas horas porque estava encantado, mas eu vou acompanhá-lo em sua jornada." "Vai me dar muito prazer se você me acompanhar", disse o sultão, "e como não tenho filhos, farei de você meu herdeiro." O sultão e o príncipe partiram juntos, o sultão carregado de ricos presentes do rei das Ilhas Negras. No dia seguinte à sua chegada à capital, o sultão reuniu sua corte e contou-lhes tudo o que havia acontecido com ele, e contou-lhes que pretendia adotar o jovem rei como seu herdeiro. Então ele deu a cada homem presentes na proporção de sua posição. Quanto ao pescador, como ele foi o primeiro causador da libertação do jovem príncipe, o sultão deu-lhe muito dinheiro e fez ele e sua família felizes pelo resto de seus dias. Então, essa foi mais uma história de Sherazade. Nos próximos vídeos, narrarei outras histórias dela. Até lá! Tchau!